Muito bem. Joana de Ângeles, voltando um pouquinho. Doutora Ângela Mariana Salavatá inicia o seu estudo nos dizendo assim: ao iniciarmos o trabalho de autoanálise, nos defrontaremos com várias dificuldades e problemas, seja por não estarmos habituados à introspecção, seja porque nosso mundo psíquico pode apresentar muitas vezes aspectos rudimentares e pouco desenvolvidos ou atrofiados e exuberantes, podendo, em outras palavras, ser deficiente em relação a alguns elementos e superdesenvolvido quanto a outros. Então, olha que interessante, pode ser superdesenvolvido ou pode ser completamente atrofiado, não é? Então, são reações inesperadas no trabalho da introspecção. Os três elementos que compõem a nossa psique, instintos, emoções e pensamentos, deveriam ter o mesmo desenvolvimento e maturação, sendo igualmente ativos. Isso seria o ideal. Frequentemente, entretanto, por razões de demorada explicação, esses elementos não amadurecem harmonicamente e uniformemente, havendo preponderância de um ou de outro lado psíquico. Algumas vezes somos conscientes disso, embora a miúde o ignoremos, por não nos conhecermos e não nos sabermos analisar. Há de fato indivíduos em que prevalece o lado instintivo, outros pelo contrário, nos quais predomina o emotivo, e outros ainda em que se verificam a preponderância do lado mental. Então, não existe um crescimento harmônico que seria o ideal. Existe sempre uma preponderância de um ou de outro lado do psiquismo, né? Isso, obviamente, dá origem a diversos comportamentos, diversos modos de agir, diversos modos de pensar, de sentir, ou seja, dá lugar a temperamentos distintos. Pode-se levar em conta tal fato ao se iniciar o trabalho de autoanálise para não se cometer erros e nem se fazer falsos julgamentos. Muito comum. Como a pessoa não tem o traquino, não está preparado, ele cria para si próprio erros e falsos julgamentos. Nem sempre é fácil reconhecer os lados pouco desenvolvidos e os hipertrofiados de nossa psique. Nem sempre é fácil. Nem sempre. Não é? É necessário uma autoanálise acurada, objetiva e contínua para se descobrir o próprio temperamento e se chegar a conclusões. Lembra que eu falei para vocês, e até cortei um papelzinho aqui, mostrei um vaso comunicante em formato de U com as bocas abertas, por onde um grande período de tempo foi depositado na sua base uma série de registros que
Quando começa-se o trabalho de autoanálise, começa a sair, vai colocando as coisas boas e começa a sair as sujidades. E a pessoa, por sua vez, ela se impressiona. Ela se impressiona, não é? Quando ele começa a descobrir o próprio temperamento, não é? Para alguns, continua a doutora Batá, é muito útil comparar seu temperamento ao de outras pessoas, observando dessa forma as diferenças. Essa análise de um para com o outro é muito importante. Por quê? Porque você tem um parâmetro, né? Fulano é assim, Beltrano é assado. Mas eu tenho esse aspecto também que apesar de não ser tão bem desenvolvido, mas ele está em fase de desenvolvimento. Muitos, continua a doutora Batá, por exemplo, percebem ter uma emotividade escassa e insuficiente, uma afetividade imatura e débil. Somente ao entrarem em contato com pessoas emocionalmente ricas e exuberantes, eles notam essa debilidade, não é? Aqueles cujo lado mental é pouco vital e organizado apenas se dão conta de suas limitações observando e conhecendo pessoas de grande acuidade, inteligência, podendo então perceber do confronto às deficiências de seu intelecto. Essa comparação é saudável. É saudável. Puxa, mas como eu sou tímido, hein? Fulano é tão assim, expansivo, tão extrovertido, eu fico, receoso disso, receoso daquilo. Né? A essa altura, conviria dizer que, se quisermos realmente nos conhecer, devemos ser sinceros e humildes, pôr de lado falsos orgulhos e presunções, libertar-nos da vaidade e das ilusões, sem com isso nos deixar abater ou deprimir, cultivando, pelo contrário, uma atitude serena, otimista e confiante. Ver-se dentro de justas proporções. Isso, justa proporções. Ver-se dentro de justas proporções. Não uma coisa exagerada, né? Redimensionar-se é o necessário para se chegar à descoberta gradual de si mesmo. Redimensionar. Tomar por referência determinado exemplo e com base naquilo nós vamos redimensionando a nossa própria personalidade. Outra consideração sobre nossa personalidade, que pode ser de grande auxílio para o reconhecimento das próprias limitações e do próprio tipo psicológico, diz respeito aos dois movimentos que se alternam em nossa psique. Aos dois movimentos. Introversão é um e extroversão é outro. Jung aprofundou-se muito nesse assunto, tendo formulado uma classificação de tipos psicológicos baseado nesses movimentos. Ele escreveu até um livro, nós já dissemos, né? E até mostramos para vocês o livro, Tipos Psicológicos. Entende? É um compêndio. Ele levou tempos e tempos para chegar a esse tipo de conclusão, né? Em seu livro, Tipos Psicológicos, diz que o ânimo humano, o interesse vital do eu, chamado por ele libido, porém sem nenhuma conotação sexual, move-se em duas direções opostas, uma centrífuga, a extroversão, e a outra centrípeta, a introversão. Uma para fora,
extroversão. Outra para dentro, introversão. Na primeira, o interesse vital volta-se para o exterior, para o mundo objetivo, pelo qual o indivíduo se sente motivado, influenciado, condicionado. Na segunda, por outro lado, o interesse vital se volta para o interior, para o mundo subjetivo, para o eu que se torna centro de atenção, observação e atividade. No homem desenvolvido, segundo o Dr. Avatar, harmonicamente, essas duas correntes alternam-se de maneira rítmica, extroversão e introversão. De fato, nós todos podemos perceber esse dúplice movimento psíquico pelo qual nosso interesse ora se volta para o exterior, imergindo na atividade, na experiência, para exprimir, manifestar as energias psíquicas e entrar em contato com o mundo objetivo. Ora, pelo contrário, volta-se para o interior, sobre si mesmo, recolhendo-se para se conhecer, para se analisar e entrar em contato com o seu próprio eu. Isso é muito interessante sabermos. O mais interessante seria se nós tivéssemos a observação sobre isso. Se nós conseguíssemos observar e identificar o momento em que eu estou voltando a atenção para fora, que é a extroversão, e o momento que eu estou manifestando, movimentando a minha energia para a introversão, que é o interior. Voltaremos.